Nossos cumprimentos a todos. Chegamos a falar no nosso último estudo sobre a dificuldade que teriam os jovens da nossa época em assumir um compromisso perseverante, sério, que a prática mediúnica requer. Um outro ponto também seria em encontrar o adolescente grande dificuldade em realizar uma mudança de hábitos, de conduta. A prática mediúnica não é pura e simplesmente participar de um grupo de educação e desenvolvimento da faculdade. É todo um despertar para uma outra realidade, que traz satisfação interior. Porém, exige, para alcançar esse estágio, uma dedicação e empenho constantes. Vamos mencionar agora alguns aspectos da conduta pessoal do médium. Porém, existem outros que remetem à sua atuação na reunião mediúnica. Vamos à observação que consta no Livro dos Médiuns. A prática do espiritismo demanda muito tato para a inutilização das tramas dos espíritos enganadores. Pois se estes iludem a homens feitos, claro que a infância e a juventude mais expostas se acham a ser vítimas deles. Sabe-se, além disto, que o recolhimento é uma condição sem a qual não se pode lidar com espíritos sérios. As evocações feitas estouvadamente e por gracejo constituem verdadeira profanação, que a facilita o acesso aos espíritos zombeteiros ou malfazejos. Ora, se podendo esperar de uma criança a gravidade necessária a semelhante ato, muito de temer é que ela faça disto um brinquedo, se ficar entregue a si mesmo. Chegamos a falar anteriormente que só em casos excepcionais a prática deveria ser iniciada. E é bom agora esclarecer quando. Realmente existem casos que merecem uma reflexão, uma análise, por apresentarem características diferentes. Por exemplo, Raul Teixeira, orador e médium de Niterói, no Rio de Janeiro, começou cedo, aí pelos 16, 17 anos, nas atividades mediúnicas. Também Ivone Pereira, assim como Divaldo Franco. Nosso saudoso Chico Xavier estava a postos na tarefa da mediunidade já aos 17 anos, psicografando as páginas dos imortais da poesia. Mas estamos aqui assinalando os missionários. Em outros níveis, entretanto, também se torna possível o início do exercício da mediunidade nesta faixa etária. É possível quando o jovem já é espírita, quando foi evangelizado desde criança, quando a família é espírita e encaminhou os filhos desde a infância, quando o jovem também tem conhecimento e vivência no centro espírita. Este é o caso da autora do livro, Sueli Caldas Schubert. Ela, aos 12 anos, já era evangelizadora de crianças. Aos 14,
era participante da mocidade e, aos 17, presidente da mesma, ali da mocidade. Também devemos considerar que tudo considerou muito cedo em sua vida. Ela casou-se aos 18 anos. Na área da mediunidade, aos 16, já aplicava passe e participava de reunião mediúnica. Tarefas estas que exerceu com muita disposição e alegria. Devemos também considerar que a época era diferente. Hoje, para ser evangelizadora junto às crianças, é preciso todo um certo nível de maturidade. Se houver alguma especialização profissional, melhor ainda, sem que seja, contudo, condição imprescindível. O atendimento e orientações adotadas na casa espírita nos dias atuais, no que se refere à mediunidade na fase infantil, visa essencialmente a atuar os indícios da mediunidade, mesmo que esteja sendo encarada com naturalidade pela criança e seus pais, levando-se em conta a impossibilidade de exercitá-la no momento. O tratamento através dos passes será extremamente benéfico, como é da maior importância a realização do Evangelho no lar, onde os familiares estejam reunidos para leitura e comentários em torno do Evangelho de Jesus. Nesses momentos, os amigos e protetores espirituais da família estarão presentes, envolvendo a todos em energias balsamizantes e pacificadoras. Outra providência benéfica é encaminhar a criança para as aulas de evangelização, enquanto que os pais deverão, por sua vez, participar das reuniões públicas, doutrinárias, para que recebam as primeiras noções que o Espiritismo apresenta em favor da humanidade. Há necessidade de que cultivem a prece, buscando elevar o ambiente do lar, o que irá modificar de maneira significativa a qualidade de vida dos que ali residem. A mediunidade, como se conclui, é sempre um chamamento ou uma forma de alertar as pessoas para a realidade espiritual da vida. Somos espíritos imortais, vivemos entre os dois mundos e é fundamental atendermos à nossa necessidade de espiritualização. Entretanto, nem sempre essa faculdade se apresenta de forma tranquila. Podem ocorrer situações difíceis e até sofridas, como é o caso da obsessão. Sobre a obsessão, vemos um alerta de Kardec no livro A Gênese, no capítulo 14, do qual diz: a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral que dá ascendência a um espírito mau. Não podemos esquecer que somos espíritos milenares. No plano espiritual, que é nossa pátria de origem, não existe certidão de nascimento espiritual. Portanto, a nossa idade perde-se na noite dos tempos. Isto nos leva a inferir
que tanto faz estar na forma física de um adulto quanto de uma criança. A realidade é que o espírito que habita o corpo é milenar e a cada reencarnação escreve mais um capítulo da sua história pessoal. Estar consciente disto facilita o entendimento em relação a tudo o que cada um vivencia. Um ponto importante que se deve levar em consideração é a questão das afinidades e sintonia. Todos têm afinidades com esta ou aquela pessoa, com este ou aquele ambiente. Isso faz parte do rol das nossas predileções. Em decorrência disto, iremos, durante a vida, nos aproximar daqueles que pensam como pensamos, que têm as mesmas preferências que as nossas, que apreciam os mesmos ambientes e assim por diante. Do mesmo modo, são também nossas companhias espirituais. Estas são atraídas pelos mesmos motivos e permanecem junto àqueles com quem se identificam. No âmbito das afinizações espirituais, todavia, existem algumas peculiaridades que complicam bastante a situação. O fato de serem invisíveis, por exemplo, dificulta para os encarnados a percepção de suas presenças. Os espíritos, por atração vibratória, se aproximam dos que lhes são afins, com os quais buscam sintonia através do pensamento. Isto significa, por exemplo, que se um espírito, quando encarnado, era usuário de drogas, ao desencarnar, manterá a mesma dependência de antes, sentindo a mesma necessidade. Para satisfazê-la, se aproximará dos encarnados que tenham vivência idêntica à que lhe era habitual, mantendo-se, portanto, jungido a eles, locupletando-se com as mesmas emanações que emitem. Para alcançar seu intento, caso não esteja conseguindo levar um desses ao uso imediato da droga, não hesitará em enviar pensamentos que induzam a pessoa a fazer o que tanto almeja. Tal procedimento ocorre em relação aos mais diversos vícios, às mais diversas condutas dos seres humanos, pois o intercâmbio entre os dois mundos é intenso. Para o melhor entendimento desse processo de sintonia, vamos ver do espírito Emmanuel, no livro Roteiro, a seguinte mensagem: o homem permanece envolto em largo oceano de pensamentos, nutrindo-se de substância mental em grande proporção. Toda criatura absorve, sem perceber, a influência alheia nos recursos imponderáveis que lhe equilibram a existência. Estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente. Demoramo-nos com quem se afina conosco. Falamos sempre ou sempre agimos pelo grupo de espíritos a que nos ligamos. Comunicamos com as entidades e núcleos de pensamentos com os quais nos colocamos em sintonia. Cada alma vive no clima espiritual que elegeu.
procurando o tipo de experiência em que situa a própria felicidade. A maioria das pessoas não tem a menor noção desta realidade que o Espiritismo veio desvendar para a humanidade. Vemos no Evangelho segundo o Espiritismo a seguinte observação: de acordo com o que pensamos, serão as nossas companhias espirituais. E parodiando a sentença popular, dizemos: diz-me o que pensas e te direi com quem andas. E assim vamos encerrando por hoje o nosso estudo, desejando a todos uma ótima semana com muita paz.